Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tranquilo? Como é que foi a semana de vocês aí? Tudo bem? Feriadinho no meio da semana. Índice Bovespa terminou em alta, né? Forte alta, mais uma semana grande aí de valorização e com ela vários ativos também começaram suas pernadas de alta e até por isso muitas vezes fica difícil encontrar novas oportunidades para a semana seguinte. A gente vê quando o Ibovespa sobe, todos os ativos sobem juntos, dificilmente nós vamos encontrar aquele número grande de oportunidades que nós vínhamos encontrando algumas semanas atrás, né? Mas, claro, temos algumas oportunidades aqui, vamos trazer para vocês e vamos então fazer uma análise do Ibovespa, fazer uma análise de probabilidade, vamos ver o que pode acontecer para os próximos dias, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer esse bate-papo juntos aqui, vamos ver se vai ser um vídeo mais rápido hoje, até porque não temos tantas oportunidades assim, mas vamos lá, vamos fazer aqui o nosso Boa da Semana, vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest, o seu canal de investimentos em ações, via swing trade, day trade, opções, né? Falando sobre a análise técnica, sempre olhando por esse perfil aí. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar marcada a opção todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo ou gravado, o YouTube te manda o aviso meia hora antes e você, claro, vem participar com a gente aqui, tá? E para você que já é o nosso veterano aqui, o meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande, uma responsabilidade cada vez maior fazer esse trabalho para vocês. Galerinha, semana do índice Bovespa, forte, né? Tivemos mais uma semana grande aí, de valorização de quase 3,5%. Então, nós já estamos verificando uma quarta semana positiva, se nós considerarmos essa semaninha aqui também lá, né? Do dia 23 de outubro. Seguindo em frente aqui, mais uma, duas, três, 4 semanas de alta, já rompendo topos anteriores, e agora ele já começa a mirar o topo de 2021, né? Que foi lá próximo dos 130 mil pontos, olha lá. Todos esses topos anteriores nós já deixamos para trás, ó. Vamos analisar juntos aqui e vamos sinalizar, olha só. Tudo ficando para trás. O que nós temos agora? Temos um próximo topinho aqui e mais um outro topinho lá em cima, olha só. Então, esses são os próximos objetivos do índice Bovespa. Será que nós vamos todos agora na próxima semana? Dificilmente. Acredito que nós tenhamos aí mais talvez uma semana de alta ou até uma correção essa semana para depois, mais para o fim do mês e começo de dezembro, o negócio começar a andar um pouco mais forte. E mesmo que ele venha uma correção, é natural e necessária, tá, pessoal? Porque, ó, veja, tivemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 semanas de alta e algumas aqui semana lateral. Depois vem corrigir um pouquinho mais profundo e agora começa a andar de novo. Então é importante que esse movimento venha fazendo zigue-zagues de forma mais saudável, né? Ele faça esse movimento aqui, ó. Porque se ele sobe muito de uma vez, quando ele cai, cai de uma vez também. Então não é bom, né? A ideia é que ele vá se sustentando nessa alta, né? Compradores vão chegando, vão aumentando o volume financeiro e com isso vai solidificando tudo mais. Tivemos um bom volume esses últimos 3 dias, ó, né? Terça, quinta e sexta-feira. Veja que sexta-feira já é um volume menor. E ele já deixa um candlezinho de topo para a gente aqui. O que é um candlezinho de topo, né? Quando você já vê ele esticado, já deixa um pavio superior, isso significa o quê? Que pode vir uma correção. Então vamos fazer o nosso estudo aqui para os próximos dias. E nós estamos deixando aqui os estudos, todos eles aqui, para que todo mundo possa acompanhar ao longo do tempo, né? Fica esse monte de setinha para cima e para baixo, mas é para mostrar para vocês que os estudos que a gente está fazendo aqui, a gente tem acertado bastante o caminho, né? Então, o que eu vejo para os próximos dias, pessoal? Caso ele venha romper o fundo da sexta-feira, ele pode vir fazer uma correção. E se vier fazer uma correção, é natural e é saudável que faça, tá? Buscar essa média de 9 períodos é possível. Tá? Não sei se ele pode chegar na 21, que a 21 está um pouco mais longe, né? Nós pegamos do topo da sexta-feira 6,70% da 21 e 3,28, quase 3,30% da 9. Então é possível que venha fazer uma correção, ou mesmo que ele possa ficar em lateralização, como ficou alguns dias aqui. Por quê?
Porque, olha só, nós temos um indicador de momentum aqui que ainda está grudado lá na região de topo. Ó. Isso quer dizer o quê? Forte tendência, né? Então, ele pode ficar lateral 1 ou 2 dias e depois continuar o seu caminho de alta. Então, o que nós desenhamos aqui em termos de cenário? Ó, que ele pode buscar aquele topinho que nós acabamos de falar, lá atrás, né? Nos próximos dias, se houver bastante força. Caso não tenha tanta força assim, ele pode começar a semana fazendo movimentos mais laterais, até que a média se encontre com o preço e aí depois ele pode estourar, tá? Beleza? Para o dólar, nós estamos vendo um dólar em queda, apesar da sexta-feira ter um dia positivo, né? Foi um dia que fechou com 0,85% de alta, mas ele já vem caindo, né? Dá para ver no dólar que nós conseguimos identificar zigue-zagues descendentes, tá vendo? Então, o dólar está em tendência de queda. É claro que aqui nessa região de fundo, comentava com vocês há alguns dias já, esta região é uma região de defesa, né, pessoal? 4,88, 4,90, ele chegou a perder essa região e aí volta a voltar a buscar essa região de novo. Ó. É uma região de forte defesa, porque se perder aqui, o próximo alvo do dólar está aqui embaixo, tá? 4,77, alguma coisa por aí. Então, o dólar está forte na queda, tá? Gráfico semanal do dólar, olha só, tentou subir, já perdeu de novo. Essas 2 últimas semanas fizemos candles de dúvida, né? Então, na dúvida, o que acontece? O movimento segue, né? É possível que ele consiga continuar essa queda até buscar esse fundo aí, tá bom? Uma coisa que é bom ficarmos atentos também, né? Sempre quando nós olhamos índice Bovespa e olhamos o dólar, é o DI, pessoal. E aí eu quero fazer uma comparação para vocês aqui já, que é o DI com relação aos fundos imobiliários que eu vou apresentar hoje para vocês aqui algumas oportunidades, tá? Aliás, uma oportunidade só. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero mostrar para vocês a planilha da semana. Então, a planilha já está pronta, nós já deixamos prontas. O pessoal que é assinante já teve acesso a essa planilha hoje de manhã, por volta das 10 horas da manhã. Estava tudo pronto, já tinha mandado o aviso para eles. Olha só, a semana do dia 20 ao dia 24, como nós tivemos desde o fim de outubro até agora, a última semana, movimentos fortes de alta, então, como eu disse logo na abertura, talvez não fique tão fácil assim a gente encontrar oportunidades para a ponta compradora num sinal que fique bem interessante para nós, né? Então, esta semana temos 4 oportunidades no gráfico diário e 2 oportunidades no gráfico semanal para início de pernada, tá? Então, são poucas oportunidades se formos comparar com as semanas anteriores, que tinha 24, 22, né? Às vezes tem 16, 18. Por que isso, pessoal? Porque o movimento já acelerou bastante. Então, você pegar um ativo que já está muito acelerado, o risco é muito alto dele vir fazer uma correção e buscar o nosso stop. Então, eu sempre comento aqui com vocês que nós temos que ter paciência para encontrar o melhor ponto para fazer uma operação de compra. E, às vezes, quando o mercado estica demais, é provável que aconteça o que está acontecendo agora. Nós não encontremos alguns sinais. E isso é bom, porque a gente protege o nosso capital, fica de fora um pouquinho. Naturalmente, esses ativos que subiram bastante vão fazer uma correção. Quando eles o fizerem, nós vamos encontrar o melhor ponto de entrada para buscarmos nossas operações, tá? Então, vamos ficar com calma, porque acontece, todas as semanas temos oportunidades, todas as oportunidades que a gente puder pegar, a gente vai pegar, tá? Olha lá, nós temos o Ibovespa, então, retomando aqui, uma cunha que foi acionada, né, quando houve o rompimento lá do dia 3 de novembro, pernada forte, o movimento já andou bastante, olha só, está quase buscando o nosso terceiro alvo lá do Fibonacci. O que é a projeção de Fibonacci aqui? Eu peguei da base dessa cunha até o rompimento e projetamos um alvo de 161%, olha lá. Quase bateu, está faltando um pouquinho. Então, ele fez a máxima de 125.431 pontos e o nosso alvo está em 126.100. Então, está faltando um pouquinho. Quem sabe essa semana ele já atinge o alvo de 100%, 161, né? O 100% está aqui, ó. Pegou fácil, tá? Então, a cunha acionada, o objetivo dela é buscar o topo, tá? Essa projeção aplicada a partir daqui, ó. Certo? Então, é o objetivo desta figura entregar para nós um 61%. Vamos ver se ele vai fazer esse movimento. Certão? Beleza? Então, vamos lá. O que eu comentava com vocês aqui em relação à curva, né, de juros, que a gente tem que ficar atentos também.
O DI, pessoal, está caindo. O DI é a projeção da nossa taxa Selic olhando para um futuro. Então, nós estamos olhando para 2026, 2025. Olha a projeção como já está caindo aqui. Ó. Estamos em 10,17%. Né? Se nós formos olhar aqui o DI 1F26, olhando a taxa Selic para 2026, nós vamos ter uma taxa projetada agora em 10,175, que é o DI 1 FUT. Né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque os juros, quando a taxa de juros começa a cair, outros indicadores começam a subir. Um deles é a nossa Bolsa de Valores. Acabamos de mostrar aqui o Ibovespa subindo, taxa de juros caindo. E por que esse fenômeno acontece? Porque quando a taxa de juros começa a ficar menos atrativa, os investidores começam a buscar ativos de maior risco. E um desses ativos que eu sempre comento com vocês aqui são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos que investem no setor imobiliário e te pagam dividendos isentos de imposto de renda e são operações financeiras muito melhores, por exemplo, do que um CDB. Tá? Tem estudos aí que mostram rendimentos muito acima do CDB. Né? Tem alguns aqui que trazem 1,2% ao mês isento de imposto de renda, pessoal. Isento de imposto de renda. 1% ao mês já seria 12% ao ano, que já é mais do que a Selic. Então, você já ganha da Selic aí. Sendo isento de imposto de renda, então, melhor ainda. E por que eu estou falando isso? Porque quando a taxa de juros começar a cair de forma mais forte, você vai poder buscar, por exemplo, como alternativa, fundos imobiliários. Isso pode fazer com que você tenha um rendimento de duas maneiras. Primeira, valorizando o seu capital à medida que o fundo vai valorizando. E segundo, é fazendo renda extra, fazendo renda mensal através dos fundos imobiliários da ordem de 0,8, 0,9, 1% ao mês, 1,2%. Tem alguns que pagam 1,3% ao mês, eu já acho até muito, mas entre 0,8 e 1,2 é excelente rendimento, tá? Só compara o seguinte, se você tiver um capital em que você investe num imóvel e você vai colocar esse imóvel para alugar, a média é que você consiga fazer um aluguel desse imóvel em torno de 0,5% ao mês. Isso, 0,5% ao mês, contando que você vai ter imposto de renda, você vai ter a manutenção do prédio, você vai ter uma série de despesas que você colocando esse capital num fundo imobiliário, você não as terá. Né? Simples assim. Então, considerem pensar em fundos imobiliários para a hora que a Selic começar a acelerar um pouco mais na queda. Tá? Beleza? Muito bem. Para a nossa Boas da Semana de hoje, nós já avaliamos aqui o índice, já avaliamos o dólar, já vimos o DI. Vamos dar uma olhadinha no milho? Vamos dar uma olhadinha no milho, porque o milho fez uma pernada boa na semana passada, começou um movimento de alta e agora vem fazer uma correção. Eu perdi esse movimento aqui, a entrada era aqui, pessoal. Ó. A entrada era aí, eu não peguei essa entrada e depois tive que esperar, né? Porque agora que estica demais não dá para fazer nada. O que ele fez? Rompeu um topinho anterior e agora veio buscar esse topo como o que era uma resistência, acaba virando um suporte, né? Então agora a gente vai esperar um sinal interessante para o milho para os próximos dias, para começar a fazer zigue-zagues ascendentes de novo, tá? Então milho, ok, vamos ficar de olho. O café, pessoal, encostou lá na média de 400 períodos, após o rompimento da média de 200, bate na outra resistência, volta no suporte, olha aí, ó. O que era resistência aqui vira suporte agora. Vamos esperar um sinal, ok? O que é um sinal, pessoal? Um sinal é um candle positivo, né? De preferência com pavio inferior e com bom volume chegando, né? E de preferência que esse indicador aqui, o estocástico lento, esteja já na virada, ganhando força para cima. Aí fica melhor, e tem que romper essas médias aqui, tá? E o boi gordo lateralizando ainda, essa semana está zigue-zagueando para cima e para baixo, fechou positivo na sexta-feira, em 241, mas ele está se mantendo nessa região de 240 já há alguns dias, né? Olha só, ele tem ficado nessa caixinha aí há alguns dias. Vai para 241, depois volta para 239, sobe para 243, volta para 240, e assim fica até ele romper para cima ou para baixo, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Essa semana nós temos aqui para o nosso Boas da Semana, eu vou trazer para vocês aqui duas oportunidades para que a gente possa estudar e ficar de olho para os próximos dias, tá? Uma no gráfico diário
e uma no gráfico semanal. Para o gráfico diário, eu trouxe aqui a Petrobras, pessoal. Por que Petrobras? A Petrobras é um ativo que subiu ao longo deste ano mais de 100%. Já mostramos isso aqui. Vamos pegar pelo gráfico semanal, fica fácil de identificar. Olha só. Janeiro de 2023, está aqui, dia 2 de janeiro, semana do dia 2. Começa a subir, volta numa regiãozinha de fundo, praticamente igual aqui, mas olha só, ao longo de 2023 já subiu 120% praticamente, tá? Vem fazer uma correção de 12,5%, e até esses dias eu encontrei um amigo e falou, mas a Petrobras caiu 12%. Cara, subiu 100%, cair 12% é normal, né? E olha só essa semana que ela já faz. Deixa um candle de ignição para nós, em cima da média de 9 períodos, com volume superior às semanas anteriores, fazendo para nós o que nós chamamos de 1, 2, 3 de compra, né? Com o nosso estocástico lento, mesmo em tendência de alta, ele vai buscar a região de 50% e continua a subir, né? Então, às vezes ele vem buscar a região de abaixo de 20, mas quando está em forte tendência, veja que ele não chega nem nos 50. Agora chegou nos 50 e já enverga para cima, né? E no gráfico diário, olha só, deixou já para nós aqui candle de ignição acima das duas médias. Tá vendo? Essa correçãozinha aqui foi natural, faz um fundinho arredondado e começa a andar, tá? Então, Petrobras para os próximos dias, vamos ficar de olho. Entrada em Petrobras, pessoal, R$ 37,24. Stop, R$ 35,49, é um stop de menos de 5%. Primeiro alvo, R$ 38,86. Segundo alvo, R$ 40,44. E o terceiro alvo, R$ 44,48, tá? É uma operação de Petrobras que, caso bata no alvo 3 aí, 19% de retorno em pouquíssimos dias, tá bom? E ela vem fazendo esses movimentos, dá para a gente perceber essas subidas aqui, tá vendo? Ó? Ela zigue-zague ó, e vai, ó. 14, 7, daqui ela subiu mais, ó, 19, 20, tá vendo? Quase 20 lá. Então é para a gente buscar esse tipo de movimentação aí em Petrobras para os próximos dias, tá? Beleza? Então tá. Gráfico diário visto. Vamos começar a olhar o gráfico semanal? Mas antes, eu quero comentar o seguinte. Caso você não consiga pegar a operação de Petrobras, porque às vezes o lote está grande, porque você não tem capital, é possível você começar a olhar as opções desses ativos, tanto de Petrobras quanto de Vale, Banco do Brasil, bancos, Itaú, Bradesco, são empresas fortes que têm bastante liquidez também nas opções, tá? E uma para nós ficarmos de olho para essa semana também é a Vale, tá, pessoal? Ó, a Vale fecha a semana fazendo uma ativação de um fundo duplo aqui. Eu vi um fundo duplo nessa operação. Ó, aqui, ó, em Vale ativou fundo duplo, tá? Então, nós temos um espaço vazio agora no gráfico semanal para Vale buscar uma região um pouquinho mais alta. Se você não consegue fazer operação em Vale, porque a Vale está R$ 74,00 a cotação, você consegue fazer operação em opções de Vale. Assim como nós fizemos em Itaú. Olha aqui, ó. Fiz em Itaú alguns dias atrás. Olha só a operação aqui, ó. 194% de retorno. É isso que eu falo para vocês, que as opções pagam melhor, tá? 194%, que nas ações você não consegue. E também estou em uma aqui em BOVA 11, ó. Ibovespa subindo, BOVA sobe também. Então você consegue também operar com opções de BOVA. E essa operação aqui eu carreguei um pouquinho mais, então aí, ó, 68% de retorno já para os próximos dias. Se o Ibovespa continuar subindo, nós vamos garantindo essa operação, que é uma opção lá para dezembro, tá? Tanto Itaú quanto BOVA. E Vale e Petrobras também podemos ficar de olho para as ações, né, para as opções delas para o mês de dezembro, buscar operações aí. Henrique, eu não sei fazer operação com opções, eu queria entender. Tá, nós temos um programa aqui, chamado Programa Ato, onde nós fazemos uma revisão da análise técnica e depois entramos no mundo das opções. Eu tinha programado uma turma agora para novembro, não atingi o número bom para fazer a turma, né, o número mínimo, então eu tive que, até cancelei, nem adiei, só cancelei. Se você tiver interesse, pessoal, eu já deixei aqui algumas vezes um formulário para você se inscrever. Se você tiver interesse, escreve no comentário aqui, ó, eu quero o programa Ato, ou quero entender de opções. A gente pensa numa próxima turma ainda para o mês de novembro, ou comecinho de dezembro,
que vocês venham participar, tá? É um programa rápido, são 12, 15 horas aí que nós fazemos em 2 semanas online para que vocês possam entender um pouquinho das opções, e as opções podem te dar muito mais retorno do que as ações. Só que tem que saber o que está fazendo, tá bom? Beleza? Então, comenta aqui. Eu quero programa rápido, eu quero entender de opções, a gente programa uma nova data, tá? Muito bem, vamos lá. Esse aqui foi uma parte das opções, né? Porque eu entrei aqui para mostrar das operações, mas vamos lá. Eu quero fazer uma comparação com vocês aqui. DI 1F 25, 26 com índice do setor de fundos imobiliários. Por que eu estou falando isso? Já trouxe aqui no comecinho. Por que eu estou falando isso? Porque agora começam os fundos imobiliários a subir bastante. Olha lá, ó. Dias e dias subindo, tá? E agora, para a próxima semana, de 20 a 24, o gráfico semanal, o que eu vou trazer para vocês aqui é um fundo imobiliário. Dificilmente eu trago isso aqui no Boas da Semana, né? Mas essa semana eu vou trazer, tá? Eu estou falando de MCCI 11. MCCI 11 é um fundo imobiliário da Mauá, né? Mauá Capital Recebíveis. É um fundo que trabalha com recebíveis imobiliários. Então, é um fundo que compra ativos de outros fundos. Então, ele compra o crédito desses ativos e ele paga para você um dividendo. Este fundo está pagando dividendos de 0,97% ao mês de dividendos isentos de imposto de renda, tá? É um fundo bem interessante, né? A custódia dele está lá com o banco BTG, então é um banco forte. Nós temos esse fundo representando 1,32% do IFIX. O que é o IFIX? É o índice que mede o fundo imobiliário. Assim como nós temos o Ibovespa, nós temos o IFNC, nós temos o IBRA, IBXX, IB não sei o quê, nós temos o IFIX. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários. Então, este fundo, Mauá, representa 1,32%, tá? E na avaliação dos cotistas, ele também é bem avaliado. Tem 3 estrelas lá de média de score de avaliação, tá bom? Beleza? A liquidez média desse fundo, pessoal, nos últimos 30 dias é de 3.200.000 reais, tá? Liquidez diária, ok? Então é um fundo bastante sólido que paga um bom dividendo para vocês. Olhando pelo gráfico semanal, nós temos então aqui a entrada nesse fundo. E lembrando, fundo imobiliário, BDR, a própria BOVA11, como se trata de fundo, você pode adquirir por cotas, então não há lote obrigatório. Por exemplo, vou fazer uma operação com ações. Para comprar ações, você pode comprar a partir de lotes de 100 ações. Então, 100 ações de Petrobras, 100 ações de Vale, 100 ações de Itaú, 1.000 ações, então sempre de 100 em 100. Henrique, mas eu posso fazer no fracionado também? Pode fazer no fracionado também. Só que o fracionado muitas vezes não tem a mesma liquidez do que o lote cheio. O lote cheio de 100 ações, tá bom? Lote fracionado, uma ação. Você vai comprando ações de fracionado, a hora que juntar 100, você pode vendê-la no lote cheio, tá? Mas o fundo imobiliário, por se tratar de um fundo, você divide isso em cotas. E quando nós falamos em cotas, nós estamos falando de unidade. Então, você pode aportar capital olhando para o futuro, né? Para formar um capital de renda passiva, você pode aportar de um em um. Então, você pode fazer uma cota de cada vez. E ele não muda, né? A relação a cotação e dividendo, tá? É 0,97 de dividendos ao mês em relação à quantidade das suas cotas. Então, se você tiver 1.000 cotas, você vai receber em cima de 1.000. Se você tiver 100 cotas, você vai receber em cima de 100. Se você tiver uma cota, você vai receber esse dividendo em cima de uma cota, tá? E essa cota hoje está... a cota, né, está valendo R$ 93,16, que, aliás, fechou em R$ 93,00, né, na sexta-feira, mas o nosso ponto de entrada aqui pelo gráfico semanal é R$ 93,17, ou seja, 1 centavo acima da máxima da sexta-feira, da semana passada, tá? Então, a entrada nesse ativo, R$ 93,17, o nosso stop está em R$ 90,63. O primeiro alvo, R$ 94,60. Segundo alvo, R$ 97,76. E o terceiro alvo, R$ 102,88. Eu coloco esses 3 alvos aqui nos fundos imobiliários também para um efeito estatístico.
Por quê? Para monitorar quando nós entramos na operação, quais são os pontos que ele está ativando, a hora que vai para o alvo 1, se pega o stop, se chega no alvo 3. Porém, se você é uma pessoa que está pensando em investir para longo prazo, olhando o horizonte aí de renda passiva nos próximos 20 anos, a ideia é que você se mantenha aportando mensalmente lotezinhos de cotas por mês, tá? Olhe para o longo prazo. Então, você, todo mês colocando um pouquinho ali, você vai formando uma carteira. E todas as semanas nós temos pelo menos um ou dois fundos imobiliários, tanto olhando o gráfico semanal, quanto olhando pelo gráfico diário. E isso sempre com olhos para o longo prazo, tá, pessoal? Então, eu penso na ideia do seguinte aqui. Imagine que nós temos um negócio de varejo e o nosso negócio é comprar e vender ações. E todas as semanas, ou todo ciclo, vamos colocar assim, nós vamos entrar com o mesmo capital nas operações. Então, vamos fazer uma imaginação aqui. 50 mil reais. Nós vamos pegar o nosso capital de 50 mil reais e vamos dividir em compra de algumas ações. Essas ações que estão listadas aqui na nossa planilha de swing trade, por exemplo, tá? Então, eu sempre estabeleço alvo 1, alvo 2, alvo 3. Alvo 1, alvo 2, alvo 3. Vamos dizer que você é uma pessoa que não tem tanta paciência de esperar chegar no alvo 3. Mas nós temos boas performances daqui de atingimento de alvo 2 num curto espaço de tempo. Então, vamos imaginar o seguinte. Você pegou seus 50 mil reais, dividiu ele lá em 4 ou 5 ações daquelas que estão na planilha todas as semanas. Você vai fazer a sua entrada na operação, atingiu o alvo 2, por exemplo, você vende todas as ações, né, e traz para a sua conta corrente lá da sua corretora o retorno do capital que você investiu mais o lucro da operação, certo? Qual seria a sugestão bem interessante aqui? O lucro das operações, você vai lá e aporta nos fundos imobiliários e deixa para frente. Na semana seguinte ou no ciclo seguinte, você entra nas operações de swing trade com os mesmos 50 mil reais. Passa lá aqueles dias, né, na operação, atingiu o alvo 2, por exemplo, que já dá um percentual interessante, vende aquele lote de ações, traz o capital com o lucro para a sua conta corrente, o lucro você leva para uma outra conta, fundos imobiliários. Na outra semana ou no outro ciclo, os mesmos 50 mil reais você coloca nas ações, faz as suas operações, vende no alvo 2, traz o capital com o lucro, fundos imobiliários. Você está vendo como isso é muito similar a um comércio? O comércio coloca o capital na mercadoria, estabelece o preço de venda, vendeu, traz para o caixa, compra de novo, vende de novo. Então é um ciclo. Fazer swing trade, fazer o capital se multiplicar com ações, esse é um dos pensamentos, né? Você aporta nas ações, vende com retorno, traz para sua caixa, o lucro põe em fundo e coloca de novo o mesmo capital. Assim você começa a preservar seu capital, ou seja, você vai ter sempre o risco limitado àquele capital e o retorno disso você aplica em outra modalidade que te traz renda passiva. E com isso você vai engordando aquela caixinha lá dos fundos imobiliários para um horizonte daqui 20, 30 anos te dar renda passiva, tá? Aí você tem que fazer a conta, né? Quanto eu quero ter de renda passiva daqui 20 anos? Ah, quero ter lá 30 mil reais. Beleza. Quanto é que eu tenho que ter de fundo imobiliário para que isso me garanta esse retorno? Então você vai fazendo a conta e vai projetando o seu futuro aí, tá bom? Então essa é uma das formas de pensar como é que o mercado de ações pode te dar retorno no futuro. E galera, comprar a ação e carregar por muito tempo pode ser um pensamento, mas eu sou muito mais a favor de usar o capital como giro, igualzinho faz o mercado de varejo, de qualquer mercadoria. A gente usa a ação somente como um elevador, né? Ela vai pegar o nosso capital desse ponto e levar para aquele ponto. Chegou naquele ponto, eu vendo aquelas ações, trago meu capital para cá. Na outra semana, eu vou pegar um outro ativo que está no mesmo ponto, que vai levar meu capital daqui para lá. E vai fazer a mesma ferramenta funcionando de forma cíclica, né? Todas as semanas é o mesmo pensamento. Por isso que às vezes a gente olha para o gráfico aqui, a gente sempre encontra um movimento muito parecido. É o que nós vamos buscar, né? Porque esses padrões, entre aspas, mostram para a gente, olhando para o passado, que o desenho dele no futuro tem uma probabilidade muito grande de acontecer de novo. Tá? Isso é análise técnica traduzida aqui. Beleza? Muito bem. Quase meia hora de vídeo já. Achei que ia ser um vídeo rápido, mas ficou um vídeo mais
bate-papo hoje, né? Mas vamos lá, vamos acompanhar os próximos dias. Lembrando que segunda-feira aqui no estado de São Paulo é feriado, então o comércio talvez não abra, algumas repartições não abrem, mas a Bolsa de Valores funciona normalmente, tá? Então a gente se vê a partir da próxima semana. Espero que a semana de vocês seja extremamente positiva, com excelentes operações. Aquelas operações que nós começamos semana passada e retrasada, que ainda não atingiram o alvo 3, vamos olhando, né? Vamos deixando a posicionar os stops, porque caso venha uma correçãozinha, a gente já sai no gain, né? Muitas delas foram para o alvo 3 já, temos várias delas para o alvo 3, algumas no alvo 2 e algumas no alvo 1, tá bom? Então, novembro está sendo muito bom, espero que para vocês também, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá, galera? Muita paz, muita saúde, muita prosperidade, o bom término de domingo para todos vocês aí. Até mais!